Já que a gente está falando de uma falta de confiança, né, que a gente falou o tempo todo, eu queria botar um foguinho no parquinho aí. Eleições de 2014, certo? A gente teve uma Aécio versus Dilma e tinha uma, sei lá, o Aécio estava meio que ganhando ali, e aí de repente o negócio voltou, a Dilma estava na frente, certo? Eu sei que não existe uma auditoria para a gente poder verificar que não houve fraude, foi o que o senhor falou. Sim. E não dá para dizer que não tem fraude, porque não tem auditoria. Então, claro, os caras do lado de lá também... não teve, nunca teve, então não tem. Mas não é isso, a gente falou bem disso. Mas a gente tem alguns modelos estatísticos que podem, talvez, indicar uma possibilidade de ter acontecido alguma coisa. Nesse caso lá, primeiro, o que você acha que aconteceu, Carlos? Sim. E segundo, esse tipo de modelo estatístico de verificação, isso foi utilizado ou passou completamente em branco? Primeiro, o que foi que aconteceu? Aconteceu uma decisão, na época, do Tribunal Superior Eleitoral, que foi exatamente na contramão da confiança. Por quê? Na época, eles usaram um argumento de que no Acre o fuso horário era 3 horas mais cedo, e em vez deles ajustarem o horário da eleição para todos os brasileiros votarem na mesma janela de tempo, bastava que você dissesse, bom, no Acre o fuso horário é mais cedo, então a eleição começa mais tarde, de tal sorte que todo mundo começa no mesmo instante e termina no mesmo instante. Hoje é assim. Quer dizer, hoje a Justiça Eleitoral entendeu que aquilo não foi uma boa decisão, que eles cometeram um erro. É fantástico pensar que você tem um tribunal que é caro, custa muito dinheiro. E para as funções mais triviais, tipo, vamos acertar o mesmo horário, que não dois colegiais se preocupariam em botar o mesmo cronômetro. Os juízes que estão lá, esquecemos de fazer isso. Pergunta é, vocês estão aí para fazer o quê então? Mas, desculpa, segue o jogo, Carlos. Bom, eles não estão habilitados. No marketing. O marketing não é a praia dele. Não é. De fato. Mas achei engraçado isso. Eles não acertaram nem o horário. E a ineficiência do Estado, né, cara? Mas é porque eles não têm que prestar conta. Volta na questão da accountability. Não tem a querer prestar conta. A quem você acha que o juiz do Supremo presta conta? Nem a Deus. Ele pode uma hora... O Gilmar não mudou o voto inúmeras vezes? Falou assim, olha, isso pode uma coisa, pode outra. No julgamento do Lula, falou, é competência do TRF, é competência do TRF. Aí depois falou assim, não é mais. Então isso é o bel prazer do sabor do vento. Sim. Então não presta contas a ninguém. Não tem na questão de sagrado lá. É simplesmente a questão de conveniência. E são essas atitudes que constroem essa desconfiança. É lógico. Exatamente. É lógico. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Então, o que aconteceu? Aconteceu essa situação incomum. Já pela primeira vez, o TSE disse para a população, olha, nós vamos ter que fazer a contagem aqui de maneira fechada, sem divulgar para vocês, porque tem uma turma votando lá no Acre e pode interferir na votação lá do Acre. Então fica segurando aí, então em vez de começar a apuração 5h30, logo depois do horário, nós vamos começar às 8. Ué, mas vocês só vão começar a contar às 8? Que teria sido o correto, já que você atrasou, então tá bom, começa a contar às 8. Não, eles começaram a contar às 5 e pouco. Ora, quando eles resolveram abrir a tal sala onde as pessoas estavam, eles ainda mostraram um diagrama em que a contagem do Aécio vinha na frente até 10 minutos antes da sala abrir, deles mostrarem a contagem, porque até então eles não mostravam, a televisão não divulgava. E às 8 e pouquinho, quando eles passaram a divulgar, eles mostraram um diagrama, e no diagrama vinha o Aécio na frente até 10 minutos antes das 8 horas, que foi o momento em que eles passaram a divulgar, e um pouquinho antes de divulgar, a Dilma virou e passou a curva de cima. Veja que não interessa mais se houve ou não houve problema, se houve ou não houve interferência. A confiança está destruída. Não tem como você convencer alguém depois que você faz uma bobagem desse tamanho. Ora, então essa é a essência. As pessoas têm que entender que elas são importantes, elas têm uma posição hierárquica extremamente relevante e essa posição precisa ser protegida. Esses ministros do Supremo, que presidem o Tribunal Superior Eleitoral,
eles devem deixar de atuar como diretores da operação da administração eleitoral. Isso os diminui. Sem dúvida. Isso prejudica a sua atuação como juízes. Eles têm que deixar isso para um técnico. Isso aí. E aí, na hora que houver alguma questão que a sociedade apresente, eles vão ter total isenção, que hoje não há. Hoje eles estão intrinsecamente impedidos. Eles não podem ser juízes daquilo que eles administram. Há um conflito institucional intrínseco, né? Então esse é um ponto central que compromete a confiança. Como é que eu vou explicar para você, Regis, que eu vou fazer uma questão qualquer, um candidato, um eleitor, um partido, e aquela pessoa que vai julgar é a mesma pessoa que é responsável por dirigir aquela operação que está sendo questionada? Eu vou pegar esse caso que você está falando. O juiz deixa de ser um julgador para passar a ser um ativista. Essa é a questão. Então, é o que nós estamos vendo. Eles têm que tomar partido e assumir um protagonismo na defesa de um processo que ninguém tem razão nenhuma para acreditar, olhando esse histórico. Então, em vez de manter essa equanimidade, essa apatia, ataraxia e se manter acima disso tudo, ele tem que tirar a toga e virar garoto propaganda. E falar, olha, o voto é bom. Você fala, mas peraí, você está para julgar, você não está para falar o que é. Aliás, o preceito da justiça ser provocada para ser exercida sumiu no Brasil nos últimos 5, 10 anos, né? A justiça hoje ela não precisa mais ser provocada, ela sai à caça. Sabe o que vem na minha cabeça? A mesma questão da liberdade de expressão, que teoricamente são pilares da democracia aí, né? Sem a liberdade de expressão é o pilar da liberdade. Sim. Sem a liberdade de expressão e sem essa garantia de um voto confiável, você está minando a democracia. E a narrativa é exatamente o contrário. Os defensores da democracia atacam indiretamente ou diretamente, veja bem, né? Os gregos falavam que o sofista parecia o argumento ruim parecer bom e o bom parecer ruim. Essa é a ideia do sofismo. E eles vão insistir nisso até a hora que todo mundo está achando o contrário. Esse é o problema. Saber quem são os sofistas de hoje em dia. Opa. E sofistas que têm voz, né? Rapaz, e toga. E não são... Como diria a Águia de Aia, a pior tirania é a tirania da toga. Contra essa no antídoto. Verdade. Tem recurso, né? Recurso, muito obrigado. Quem vigia os vigilantes? Quem vigia os vigilantes? E nesse pensamento, quando você distribui, você na realidade elimina a oportunidade de intervenção centralizada. Então vale uma analogia, por exemplo, quando você olha para as eleições nos Estados Unidos, há várias imperfeições. Poxa, o cara está votando manual, pode ter tido uma interferência aqui, uma interferência ali, que com certeza pode afetar decisões, né, eleições, resultados locais. Agora, quando você está falando da decisão nacional, ou mesmo quando você está falando de um governador, de uma decisão estadual, existe uma característica na eleição americana e em outros países que traz resiliência intrínseca ao processo, que é a distribuição da contagem dos votos. Então você chega e diz assim, não, mas teve lá uma manipulação nos Estados Unidos. Você diz, olha, claro, a gente lê coisas no jornal e tal, preocupações, mas não é trivial. Os caras têm mais de 50 estados. Cada estado faz a sua eleição, mecanismos são diferentes, eles usam processos diferentes, não é centralizado como é aqui. Eles têm máquinas de votar diferentes. Há estados que não têm nem máquinas, que é só no papel. Então você olha e diz, bom, o sujeito foi eleito presidente dos Estados Unidos, ele teve que ganhar na maioria dos estados, e são dezenas de estados. Então, difícil você interferir em cada estado. Ora, o que aconteceu no Brasil? Já houve um momento em que os tribunais regionais dos estados faziam a totalização dos votos de cada estado. Num certo momento, a administração eleitoral decidiu centralizar isso em Brasília. Ora, na hora que você centraliza, você precisa começar a explicar que você centraliza, mas que não tem problema de interferência. Ora, por que você se coloca nessa situação de vidraça?
Não há razão para você se colocar na situação de vidraça. Só ganha poder.